Salve, nação santista! O clima na Vila Belmiro anda mais quente do que nunca e os últimos acontecimentos no clube têm deixado torcedores, jogadores e a diretoria em alerta total. Entre decisões polêmicas, mudanças no comando técnico e notícias que podem impactar o futuro de grandes nomes do elenco, muita coisa está acontecendo nos bastidores do Peixe. Fica comigo até o final, porque algumas informações podem mudar completamente o rumo da temporada e você não vai querer perder nenhum detalhe. O Santos voltou a viver dias turbulentos após a dura goleada sofrida diante do Vasco por 6-0, no último domingo. O resultado não apenas mergulhou o clube em uma nova crise dentro do Brasileirão betano, como também levantou dúvidas sobre o futuro de alguns jogadores, inclusive Neymar, que é o grande ídolo e camisa 10 da equipe. O contrato de Neymar com o Peixe vai até o fim de 2025, mas a situação atual do clube deixa o torcedor inseguro sobre a permanência do craque. Até o momento não existe nenhum acerto sobre renovação, e o cenário faz crescer a sensação de que a saída ao término do vínculo é uma possibilidade real. Entre os comentários que circularam nas redes sociais, muitos torcedores se mostraram pessimistas. Um deles chegou a desabafar dizendo que esses podem ser os últimos jogos de Neymar com a camisa do Santos, e que renovar está quase impossível, já que jogar no Inter Miami hoje compensa mais que jogar no Peixe. Além disso, apontou que a imagem do jogador acaba sendo prejudicada em meio ao momento de instabilidade vivido pelo clube. No último fim de semana, quase 55 mil torcedores lotaram o Morumbi em clima de festa, embalados pelas vitórias anteriores contra Juventude e Cruzeiro, acreditando que seria mais um passo importante rumo à recuperação. Porém, o que se viu em campo foi uma das piores apresentações do Santos nos últimos anos, terminando em um resultado doloroso e que reacendeu o temor da luta contra o rebaixamento. Atualmente a equipe soma apenas 21 pontos na tabela e está novamente próxima da zona perigosa da competição. A situação aumentou a revolta da torcida, que nesta terça-feira decidiu invadir o CT Rei Pelé para cobrar diretamente os jogadores. Neymar estava presente durante os protestos, e Guilherme acabou sendo um dos alvos principais das críticas, com parte dos torcedores pedindo sua saída imediata. Com a demissão de Kleber Xavier após a goleada, a diretoria agora corre contra o tempo em busca de um novo técnico que consiga reorganizar o time. Diversos nomes já apareceram nos bastidores como possíveis soluções. Jorge Sampaoli, que já teve uma passagem marcante pelo clube, é visto como plano A. Embora sua volta dependa de reforços e mudanças estruturais exigidas pelo próprio treinador, outras opções como Juan Pablo Vojvoda e Maurício Pellegrino também estão sendo analisadas, mas ainda sem definição. Os próximos dias prometem ser decisivos tanto para a escolha do novo comandante quanto para o futuro de Neymar. A incerteza sobre a permanência do craque e a necessidade urgente de resultados dentro de campo aumentam ainda mais a pressão sobre a diretoria. E aí, torcedor santista, você acredita que Neymar deve continuar no Peixe mesmo com a crise atual? Ou acha que já é hora de ele buscar novos ares? Deixe sua opinião nos comentários. Figuras renomadas como Jorge Sampaoli, que já teve passagem marcante pelo clube, Juan Pablo Vojvoda, responsável pelo trabalho sólido e consistente no Fortaleza, e até mesmo Tite, ex-comandante da seleção brasileira, foram ventilados como possíveis soluções. No entanto, apesar do prestígio e da experiência desses treinadores, a diretoria santista, neste momento, decidiu seguir em outra direção. De acordo com informações reveladas pelo portal UOL Sport, o foco da cúpula alvinegra está voltado para o argentino Maurício Pellegrino, treinador que atualmente comanda o Lanús, da Argentina. Pellegrino, de 52 anos, tem uma carreira consolidada, com passagens por clubes importantes e inclusive experiências no futebol europeu, incluindo a Premier League. Essa bagagem chama atenção, já que o Santos busca não apenas um técnico tático e disciplinador, mas também alguém capaz de administrar crises e trabalhar sob pressão. Características necessárias diante do cenário turbulento que vive o clube. Nos bastidores, o nome de Pellegrino ganhou força por diferentes razões. Além do desempenho positivo à frente do Lanús, o argentino é conhecido por montar equipes equilibradas, com um sistema defensivo sólido e transições rápidas para o ataque. Esse perfil pode ser exatamente o que o Santos precisa neste momento, já que a goleada sofrida para o Vasco expôs fragilidades gritantes no setor defensivo e na organização coletiva. Outro ponto que pesa a favor do argentino é a possibilidade de chegar ao clube sem o mesmo custo financeiro que nomes como Tite e Sampaoli poderiam exigir. A questão orçamentária é uma realidade que a atual diretoria precisa considerar,
já que a folha salarial do elenco e os compromissos financeiros do clube estão no limite. Assim, Pellegrino aparece como uma opção viável tanto do ponto de vista técnico quanto econômico. É claro que a escolha por um treinador menos badalado pode gerar questionamentos, principalmente por parte da torcida, que sonha com nomes de maior impacto. Porém, Alexandre Matos e o presidente Marcelo Teixeira entendem que o momento pede mais racionalidade do que impacto mediático. O que o Santos precisa agora é de estabilidade, disciplina e resultados dentro de campo. Enquanto a definição do novo comandante não acontece, o time já se prepara para a sequência do Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, às 16 horas, o Peixe enfrenta o Bahia fora de casa em um confronto direto que pode ser fundamental na luta contra a parte de baixo da tabela. Atualmente a equipe ocupa a 15ª colocação com 21 pontos e precisa reagir rapidamente para afastar qualquer risco maior de queda. A torcida, que viveu momentos de pura revolta após a derrota para o Vasco, aguarda ansiosa pela definição. A chegada de um novo treinador pode representar não apenas uma mudança de rumo, mas também a esperança de um recomeço em uma temporada que até aqui tem sido marcada por altos e baixos, mas principalmente por decepções. Maurício Pellegrino, portanto, surge como principal alvo e pode ser anunciado em breve, caso as negociações avancem positivamente. Ele carrega a missão de recolocar o Santos nos trilhos e de resgatar o orgulho do torcedor, que anda ferido após tantas decepções recentes. E você, torcedor santista, acredita que Maurício Pellegrino é o nome certo para assumir o comando do Peixe neste momento, ou gostaria de ver outro treinador no cargo? Deixe sua opinião nos comentários porque sua voz é fundamental nesse momento decisivo para o clube. Fala, nação! Antes de seguirmos, fortalece o canal. Deixa seu like, se inscreve no Jornal do Santos e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece com o Santos. O ambiente na Vila Belmiro continua carregado depois da goleada sofrida pelo Santos por 6-0 diante do Vasco, no último domingo 17, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado, presenciado por quase 55 mil torcedores no Morumbi, foi considerado um dos momentos mais humilhantes da história recente do clube. A derrota levou à demissão imediata do técnico Kleber Xavier, ainda no mesmo dia, mas os bastidores ficaram ainda mais agitados após a polêmica envolvendo o lateral direito Ainer, que pertence ao Peixe e está emprestado ao CRB, da Série B. Isso porque o jogador de 29 anos publicou em seu Instagram uma comemoração após o gol de David, que ampliava o placar para 2-0 a favor do Vasco. Na legenda, Ainer escreveu: "Isso é DVD. A felicidade de vocês é a minha, já que o atacante é um de seus amigos pessoais." A postagem caiu muito mal entre torcedores, conselheiros e até dirigentes do Santos, que enxergaram a atitude como falta de respeito e incompatível com a responsabilidade de um atleta que mantém contrato com o clube. Vale destacar que Ainer tem vínculo em definitivo com o Santos até dezembro de 2026, e mesmo emprestado ao CRB, ainda recebe parte dos salários pagos pelo Peixe. Segundo informações do Bolavic Brasil, a repercussão dentro do clube foi de enorme indignação. Muitos conselheiros e dirigentes influentes defendem que o presidente Marcelo Teixeira tome uma medida drástica e rescinda o contrato do lateral como forma de resposta ao episódio considerado inadmissível. Até agora, a diretoria do Santos não fez um pronunciamento oficial sobre o caso, mas a expectativa é que o assunto seja tratado nos próximos dias. O sentimento é de que a atitude de Ainer passou dos limites e não pode ser ignorada. Enquanto a situação do lateral segue em aberto, o Santos busca se reorganizar rapidamente para reagir na Série A e evitar que a goleada diante do Vasco cause ainda mais estragos dentro e fora de campo. E aí, torcedor santista, você acha que o Santos deve rescindir o contrato de Ainer depois dessa atitude polêmica? Deixe sua opinião nos comentários.